Que bênção ter vocês por aqui nessa quinta-feira chuvosa, para você que é daqui de Brasília. Dia todo com essa chuvinha, né? Agora vai ser bom para dormir. Gente, que alegria estar de volta. Mais um ano, primeira quinta-feira de 2024. Bênção demais estar aqui com vocês. O pessoal já está chegando animado para a gente ter a nossa meditação. Eu vou pedir para você fechar o seu olho, se for possível, para a gente orar, entregar esse tempo para o nosso Senhor. E a gente começa já a partir de onde a gente parou na última aula nossa, beleza? Pai Santo, que privilégio estar na Tua presença, que bênção podermos meditar na Tua palavra que é vida para nós, meu Deus. Nós convidamos o Senhor para estar conosco nessa noite. Espírito Santo, nós declaramos a nossa total dependência do Senhor. O Senhor é quem nos traz a vida, o Senhor é quem nos dá a luz, quem ilumina o nosso caminho e nos afasta das trevas. E nós pedimos que o Senhor que o Senhor ilumine o nosso caminho nessa noite. Nós pedimos pelo entendimento que só o Senhor pode dar. Que nós tenhamos uma compreensão das Escrituras como nós nunca antes tivemos, meu Deus. Porque é aquela compreensão que não vem de nós, mas que vem do Senhor. Nós assim oramos e clamamos em nome de Jesus. Amém. Ó, Paulinha já colocou aqui nos comentários, se escutarem uma tosse ao fundo, esse alguém sou eu. Pois é, gente, Paulinha tá com tosse, eu tô com tosse. Então, qualquer coisa, vocês relevam aí, beleza? Lembrando que essas nossas lives aqui, elas vão pro YouTube, tá? Dependendo de como for aí, eu até tento cortar essa parte aí das tosses. Em nome de Jesus não vai precisar, não. Mas eu convido vocês também a entrarem lá no YouTube depois, assistirem as nossas lives. Inclusive, deixa eu mostrar para vocês aqui. Olha só. Se você for no meu perfil no Instagram, tem um linkzinho aqui, ó. Quando você clica nele, aparece isso aqui agora, olha. Então aqui você tem as nossas séries. Atos dos Apóstolos, série que a gente está fazendo agora. Você tem os Evangelhos na ordem cronológica, período intertestamentário, panorama bíblico do Antigo Testamento, que foi na ordem cronológica também. E você tem a nossa primeira série, que é Conhecendo Deus, os Atributos de Deus. Tá? Então tá tudo aqui disponível. Quando você clica numa delas, já abre aí a sequência com os vídeos, tá, gente? Então ficou mais fácil aí para você acompanhar, para você achar os vídeos anteriores que a gente fez aqui, as nossas conversas passadas. Fica o convite, beleza? Bom, você deve estar sabendo que a gente está na nossa meditação no livro de Atos. Nós estamos chegando no capítulo 21 de Atos, é o tema da nossa conversa de hoje. Na última conversa nossa, em que a gente viu o finalzinho da terceira viagem missionária, não chegou no final porque Paulo ainda está caminhando para o final. A gente vai falar disso hoje, mas estamos quase no final da terceira viagem missionária de Paulo. Paulo já tinha saído de lá, de Éfeso, onde ele ficou 3 anos. Depois ele percorre, ó, deixa eu pegar um mapinha para ficar mais fácil para você. Paulo estava aqui em Éfeso, depois ele sai de Éfeso e ele vem até Acaia, essa região, em Corinto. A ideia dele era pegar um barco, vir para cá, para chegar em Jerusalém, e de Jerusalém ser enviado, ir até Roma, e de Roma ser enviado à Espanha. Ele até fala desse desejo dele na carta aos Romanos, que foi escrito quando ele estava em Corinto, mas isso não acontece. Né? Isso não acontece, acaba que tramam contra Paulo, ele descobre e aí ele decide voltar por terra. E na semana passada a gente viu, né, esse tempo de Paulo nesse retorno. Ele passa por Troade, depois ele para em Mileto. Em Mileto ele convoca os presbíteros da igreja de Éfeso e ele faz um discurso muito importante, porque é o único discurso no livro de Atos que é destinado a um público 100% cristão. A gente, inclusive, na semana passada, leu a fundo esse discurso. Ele está lá do versículo 18 até o versículo 35 do capítulo 20, dividido em 4 partes. Paulo começa apresentando o seu ministério como exemplo para aqueles presbíteros. Depois ele fala do que o esperava para o futuro. Na ocasião, ele inclusive falou que o Espírito Santo já tinha adiantado que ele teria prisões e sofrimentos. Depois ele adverte os presbíteros das heresias que entrariam na igreja. E por fim ele encoraja
quanto à atitude correta em relação aos bens materiais. E o capítulo 20 de Atos encerra com Paulo entrando num barquinho e continuando sua jornada até Jerusalém. Foi onde a gente parou na semana passada. Hoje nós vamos continuar desse ponto, tá bom? Bom, capítulo 21 de Atos. Gente, desculpa, essa tosse vai ficar ruim mesmo, porque o negócio não tá bom. Mas relevem, beleza? Deixa eu abrir aqui minha Bíblia. Você pode abrir a sua também no capítulo 21 do livro de Atos, tá? Então vamos lá. Pega a sua Bíblia se você tiver um por aí. A gente vai começar a nossa leitura, então, a partir do versículo 3, que mostra Paulo já chegando em Tiro, tá? Então, lembrando, Paulo sai daqui e ele agora começa a percorrer, ele passa ao lado de Chipre, ele vai chegar aqui na cidade de Tiro, tá? Então, o versículo 3, capítulo 21 de Atos, fala assim: E indo já à vista de Chipre, deixando à esquerda, navegamos para a Síria e chegamos a Tiro, porque o navio havia de ser descarregado ali. E achando discípulos, ficamos ali 7 dias. E eles, pelo Espírito, diziam a Paulo que não subisse a Jerusalém. E havendo passado ali aqueles dias, saímos e seguimos nosso caminho, acompanhando-nos todos com suas mulheres e filhos até fora da cidade. E posto de joelhos na praia, oramos. E despedindo uns aos outros, subimos ao navio, e eles voltaram para suas casas. E nós, concluída a navegação de Tiro, viemos a Ptolemaida, e havendo saudado os irmãos, ficamos com eles um dia, e no dia seguinte, partindo dali, Paulo e nós que estávamos com ele, chegamos a Cesareia, e entrando em casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com eles. Vamos parar aqui e falar um pouquinho sobre isso, depois a gente continua. Primeira coisa, então, Paulo chega lá em Tiro, que era uma cidade ao norte de Israel, na região do Líbano, e ali ele passa 7 dias. E a gente lê aqui pela palavra que os discípulos dele, pelo Espírito, diziam a Paulo para ele não descer a Jerusalém. Paulo já tinha avisado, lá no capítulo anterior, para os presbíteros de Éfeso, que prisões o aguardavam em Jerusalém. E agora, aqueles discípulos de Tiro, quando eles entendem pelo Espírito o que ia acontecer, viram para Paulo e falam: Paulo, não vai até lá, cara. E Paulo deixa de ir? Não, Paulo segue viagem. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso daqui uns 5 minutinhos, tá? Então, segura essa informação na sua mente, tá? Mas veja que ele sai dali de Tiro e ele vai até a cidade de Cesareia. Gente, Cesareia já é no território, tá, de Israel. Então, olha só, Tiro está aqui em cima e aí Cesareia está bem aqui. Era uma cidade costeira, uma cidade importante. Nós já falamos em ocasiões anteriores que era justamente em Cesareia que o governador da província ficava, né? Ele descia até Jerusalém nos dias de festa. E Paulo está indo para Jerusalém porque ele queria passar ali uma das festas bíblicas, né? Mas ali em Cesareia era uma cidade onde o governador ficava, onde muitos soldados ficavam justamente por ser a base ali do governador, né? Só nos dias de festa que aquele povo descia para Jerusalém. E quem estava em Cesareia? Filipe, o evangelista, que era um dos 7. Como assim um dos 7? Você lembra de Filipe? Nós já falamos sobre Filipe aqui nessa nossa série do livro de Atos. Nós estamos vendo Atos na sequência cronológica e nós já falamos sobre Filipe. Lá no capítulo 6, nós vimos que ele foi um dos 7 diáconos escolhidos para servir à mesa. E na ocasião, pouquinho depois, no capítulo 8 de Atos, quando Estevão é morto, a pressão aumenta em Jerusalém. Isso faz com que o povo saia, os cristãos fossem dispersos de Jerusalém, com exceção dos apóstolos. E Filipe é um dos que sai de Jerusalém. Filipe sai de Jerusalém, ele passa primeiro em Samaria. E aí depois de Samaria, ele é levado, ele é direcionado pelo Espírito Santo aí até a estrada que vai de Jerusalém a Gaza. E naquela estrada ele tem um encontro com o etíope, que era o mordomo da rainha dos etíopes. E na ocasião, o que acontece? Deixa eu ler para você aqui, Atos 8, 38. Vamos recordar um pouquinho o que aconteceu aqui com Filipe. E mandou para o carro, e desceram ambos a água, que está falando de Filipe e o eunuco, né? Tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe. Olha o teletransporte, o primeiro teletransporte da história aconteceu com Filipe ali.
E não viu mais o eunuco, e jubiloso continuou seu caminho, e Filipe se achou em Azoto, e indo passando anunciava o evangelho em todas as cidades, até que chegou a Cesareia. Então Filipe, ele sai de lá de baixo e ele vai subindo até chegar na Cesareia. A gente já tinha lido isso no capítulo 8 de Atos. E olha que curioso. Agora Paulo está descendo, está chegando lá da sua terceira viagem, ele passa por Cesareia e ele encontra justamente com Filipe. E ele fica na casa de Filipe, tá? É isso que nós estamos vendo aqui. Se você depois quiser pegar mais informação, live 44, 45 a gente falou sobre a história de Filipe. Continuando aqui então, nós estamos em Atos 21, agora no versículo 9. Filipe tinha 4 filhas virgens que profetizavam. Esse termo virgem constantemente era usado para moças jovens, tá? Com menos de 16 anos de idade. Então pode ser que seja o caso. E eram virgens também. E demorando-nos ali por muitos dias, chegou da Judéia um profeta, por nome Ágabo, e vindo ter conosco, tomou a cinta de Paulo, e ligando-se os seus próprios pés e as próprias mãos, amarrou, ele disse: Isso diz o Espírito Santo, assim ligarão os judeus em Jerusalém o homem de quem é essa cinta, e o entregarão nas mãos dos gentios. E ouvindo nós isto, rogamos-lhe, tanto nós como os que eram daquele lugar, que não subisse a Jerusalém. Então, gente, vamos lá. Vamos ver esse trechinho aqui. Filipe tinha 4 filhas que profetizavam. Quando você vai no original, no grego, o termo que é usado, o tempo verbal, indica que elas eram meninas, mulheres que profetizavam com regularidade. E aí aparece mais um profeta, Ágabo. Cheio de profeta em Cesareia, né, gente? Olha quanto profeta lá. Eu sei que tem gente aí que defende, talvez não aqui na live, mas tem muita gente que defende, que profetizar é simplesmente você pregar a palavra de Deus. Eu, particularmente, não entendo que é o caso, tá? Até porque, você lembra quem é Ágabo? Ágabo já apareceu no livro de Atos. Essa não é a primeira vez que ele surge aqui. Ele já apareceu em outra ocasião, lá em Atos 11, e ele, pelo Espírito, também profetiza. Ou seja, ele antecipa algo que ia acontecer no futuro. Ele fala de uma fome que ia acontecer no mundo romano. Olha só, Atos 11, do 27 ao 30. E naqueles dias desceram profetas de Jerusalém para Antioquia, e levantando-se um deles, por nome Ágabo, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo, e isso aconteceu no tempo de Cláudio César, imperador Cláudio César. E esse mesmo Ágabo, do capítulo 11 de Atos, aparece agora no capítulo 21, lá em Cesareia, quando Paulo e sua comitiva da terceira viagem missionária estavam hospedados com Filipe, o evangelista, e ele fala que dessa vez é Paulo que seria preso quando ele chegasse em Jerusalém. E nós sabemos que isso vai acontecer. Então veja que ele não está aqui pregando a palavra. Ele está, pelo Espírito da profecia, pelo Espírito do Senhor, falando daquilo que aconteceria no futuro. Então, esse é um entendimento, tá? Para mim, quando fala assim que eles eram profetas, não está querendo dizer que eles pregavam a palavra de Deus, e sim nesse sentido da profecia. Beleza? E a consequência, quando todo mundo escuta Ágabo falar isso, e Ágabo não só falou, ele pegou o cinto, amarrou, fez toda aquela cena. Quando o pessoal viu isso, ficou extremamente preocupado, certamente. E aí os que ali estavam, e isso inclui Lucas e inclui Silas, que faziam parte da viagem missionária, da comitiva, rogam para que Paulo não subisse a Jerusalém. Paulo não vai para Jerusalém não, olha o que vai acontecer com você, meu irmão. E aí, gente, o que Paulo fala? Ai, gente, eu não vou não, é verdade, já tá todo mundo falando que eu vou ser preso, é melhor ficar aqui quietinho, no conforto, não vou para Jerusalém. É isso que Paulo fala? Não é isso que Paulo fala. Versículo 13, Paulo fala o seguinte: que fazeis vós, chorando e magoando meu coração? Porque eu estou pronto não só a ser ligado, mas ainda a morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. E como não podíamos convencê-lo, nos aquietamos dizendo: faça-se a vontade do Senhor. Pensa num homem macho que era esse Paulo, hein, gente? Vai ter prisão? Eu vou mesmo assim. Eu não estou nem aí não, porque eu estou disposto a morrer, se for necessário, pelo meu Senhor. E esse era Paulo. E isso só aumenta a admiração, gente, porque a gente até escuta hoje em dia de um ou outro
falar, não, se for necessário eu estou disposto a morrer pelo Evangelho, eu posso ser preso pelo Evangelho. Mas muitas pessoas falam isso porque a chance disso acontecer, de chegar a uma prova desse nível na vida da pessoa, é muito pequena. Então é mais fácil a pessoa falar. Agora, Paulo já estava sabendo que isso ia acontecer com ele. O Espírito Santo já tinha falado para ele e agora estava falando para esse profeta Ágabo e tinha falado para os irmãos que estavam lá em Tiro. Então não tinha dúvida nenhuma. Chegou em Jerusalém, meu amigo, você vai ser preso. E Paulo vai mesmo assim. Agora, olha que coisa. Talvez alguém aí esteja pensando que parece que tem alguma contradição em relação a esse espírito de profecia. Porque Paulo, no capítulo anterior, capítulo 20 de Atos, ele já havia falado para os presbíteros lá de Éfeso que o Espírito Santo falou que ele ia ser preso em Jerusalém. Aí ele chega em Tiro e os irmãos falam, Paulo, pelo Espírito, a palavra fala que pelo Espírito eles pedem para que Paulo não fosse. Por quê? Porque já sabiam que alguma coisa ia acontecer. E agora Ágabo fala, você vai ser preso, e eles falam, Paulo, não vá. Então parece uma contradição. Parece que o Espírito Santo está falando para Paulo, vai, e para os outros não vai. Né? Pelo menos assim, na primeira leitura, se você não ler com atenção, isso é algo que pode passar na cabeça aí de alguns. Mas, gente, será que é isso que acontece? Será que é isso que está acontecendo aqui? Não. O que aconteceu? O Espírito Santo foi e trouxe a palavra de conhecimento do que iria acontecer no futuro. Então ele fala, olha, Paulo vai ser preso em Jerusalém. Mas a interpretação do que o Espírito Santo esperava, aí já não veio do Espírito Santo. Veio de quem? Veio do homem. Veio do homem. Tá? Então, veio da alma daqueles homens lá. Veio da alma de Ágabo. Na verdade, Ágabo não falou que era para eles ficarem, né? Ágabo só deu a profecia. Os irmãos que estavam ali da comitiva que falou, opa, se isso vai acontecer, então é melhor você não ir. Mas Paulo já tinha sido alertado. E Paulo sabia que o Espírito Santo estava conduzindo Paulo até chegar em Jerusalém. Então é isso que está acontecendo. Então, gente, grava isso. Uma coisa é a profecia. Outra coisa é a interpretação da profecia. Tá? A consequência daquilo que está sendo profetizado. O Espírito Santo nunca falha. Se veio do Espírito Santo, não falha. Vai acontecer. Agora, a interpretação que é do homem, essa pode falhar. Tá bom? Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Ah, Walter, mas quem garante que Paulo que estava certo, que era para ele realmente ir para Jerusalém, e não os demais que falaram para ele não ficar? A gente falou sobre isso na semana passada, então não vou me alongar nesse ponto. Mas eu quero lembrar vocês que na segunda viagem missionária, por 2 vezes Paulo tentou ir para um lugar e o Espírito Santo falou o quê? Ele não vai não, não. E o Espírito Santo fechou a porta. Paulo tentou ir para a Ásia, não era tempo ainda, o Espírito Santo não permitiu. Paulo subiu para o norte, tentou ir para a região da Bitínia, o Espírito Santo também fechou a porta. Aí Paulo chegou em Troade e teve a visão do Macedônia, foi quando ele foi parar lá em Filipos. Então, Paulo sabia ser guiado pelo Espírito Santo, tá? Paulo sabia. Se o Espírito Santo quisesse que ele não fosse, ele tinha fechado essa porta. Beleza? Bom, Paulo continua a sua jornada e ele finalmente chega a Jerusalém. E a palavra fala no versículo 17 que logo que chegou a Jerusalém, os irmãos receberam de boa vontade. Aqui tem um detalhe interessante que também passa batido para quase todo mundo que lê. Quando fala que eles foram recebidos de muita boa vontade, gente, de muito boa vontade, isso inclui hospedá-los na casa de alguém também. Então, um judeu foi e recebeu Paulo e a sua comitiva em sua casa. E na comitiva de Paulo tinha gentios também. E isso era uma mudança e tanto na mentalidade daqueles judeus que agora estavam convertidos ao cristianismo. Porque se você voltar um pouquinho no tempo, agora talvez algumas décadas já, talvez não décadas, possivelmente perto de umas 2 décadas aí. Quando Pedro tem aquela visão, que ele vê o lençol se abrindo, os animais puros e impuros, que ele entende que o Senhor agora estava comunicando
aquilo que Jesus já tinha demonstrado em seu ministério, né? Mas que ele estava comunicando com clareza para os apóstolos, que os gentios faziam parte da igreja de Cristo. E quando aquilo aconteceu, até aquele momento, era algo muito difícil, né? Era quase impossível para um judeu entrar na casa de um gentil. Ele considerava o gentil impuro. E se ele entrasse na casa de um impuro, ele também ficaria impuro. Então, para um judeu receber um gentil na sua casa, isso é uma mudança de mentalidade muito grande. Então a gente já vê que a mudança de mentalidade dos judeus cristãos, de alguns, tá? Não vou falar de todos, porque a gente já vai ver que isso não vai ser a regra. Mas para alguns já estava grande. Beleza? E aí, o versículo 18 fala o seguinte: e no dia seguinte, Paulo entrou conosco em casa de Tiago, e todos os anciãos vieram ali. E havendo saudado, contou-lhes por miúdo o que por seu ministério Deus fizera entre os gentios. Então, Paulo se encontra com Tiago. Tiago, que Tiago é esse aqui, gente? Você já sabe disso se você está acompanhando essa série. É o Tiago o apóstolo? Não. Por quê? Porque ele foi martirizado, já tem tempo, né? Foi o primeiro apóstolo martirizado. Esse aqui é Tiago, irmão de Jesus, autor da carta de Tiago. E detalhe, ele era o líder da igreja de Jerusalém. Ele era o líder, não era Pedro não. Tá? Para quem achar, Pedro foi o primeiro papa. Negativo. Olha, Tiago aqui, comandando a igreja de Jerusalém. Beleza. Então, quando Paulo vai a Jerusalém, ele vai com a intenção de trazer a oferta das igrejas, lá da região da Ásia, da Macedônia, da Caia. E ele encontra então com Tiago e com os anciãos, e ele provavelmente nessa ocasião entrega a oferta que ele estava levando juntamente com a comitiva, certo? E ele fala do que o Espírito Santo fez enquanto ele estava ali entre os gentios. E deve ter sido maravilhoso. Imagina ouvir de Paulo tudo que aconteceu. Se a gente lendo aqui o relato de Lucas, que é um relato abreviado, a gente já fica maravilhado. Imagina ouvir diretamente de Paulo tudo que o Espírito Santo fez. Devia ter sido sensacional, né? Uma pena que a gente não tem aí o registro dessa conversa. Mas olha só, gente. O que acontece depois disso? Vamos lá, vamos para a palavra. Versículo 20. Ouvindo isso, eles quem? Tiago e os anciãos. Deram glória a Deus e disseram a Paulo: você percebe, irmão, que há milhares de judeus que creram, e todos são zelosos da lei. Eles foram informados que você ensina todos os judeus entre os gentios a apostatarem de Moisés, dizendo-lhes que não devem circuncidar os filhos, nem andar segundo os costumes da lei. Que faremos então? Certamente saberão que você já chegou. Ou seja, Tiago vira e fala assim: nossa, glória a Deus por tudo que aconteceu. Agora olha só, tem milhares de judeus aqui em Jerusalém que aceitaram Jesus, que creram em Jesus, mas eles são zelosos com a lei. Eles ainda são rigorosos com a lei de Moisés. Eles guardam a lei. E eles estão ouvindo que você, Paulo, lá no meio dos gentios, está ensinando aí que eles têm que apostatar de Moisés. Eles têm que deixar de lado tudo que tem a ver com a lei, com Moisés. Que não é para circuncidar os filhos, que não pode circuncidar os filhos, não devem, é proibido circuncidar os filhos, que não devem andar segundo os costumes da lei. O que a gente vai fazer? Porque eles vão saber que você está aqui. E se eles souberem, a situação vai ficar muito difícil. Porque se eles são zelosos da lei, eles não vão tolerar isso. Detalhe, gente. Paulo falava isso para os judeus? Não, ele não falava. Ele ensinava os gentios, de fato, que eles não precisavam observar os costumes da lei para serem salvos, porque a salvação ela vem pela fé em Jesus Cristo. Que a circuncisão que aceita é qual? A do coração. Então não precisava circuncidar fisicamente. Mas ele nunca proibiu. Ele nunca virou e falou assim. E ele falava isso ele falava para os gentios e, claro, para os judeus ele falava: olha, mesmo para o judeu, a circuncisão agora que vale é a do coração. Mas em nenhum momento Paulo vai e proíbe o judeu de circuncidar. Pelo contrário. Tanto que, se você lembra da nossa segunda viagem missionária, estou citando muito a segunda viagem missionária aqui, você percebeu? Mas se você se lembrar, quando Paulo está passando lá na região da Galácia, Timóteo se junta ao grupo. Timóteo era filho de uma judia com um grego.
Ele não era circuncidado. E Paulo vai lá e pede para Timóteo fazer o quê? Se circuncidar para que ele pudesse fazer parte da viagem. Mesmo Paulo estando de posse da direção da igreja de Jerusalém, que falava justamente que não precisava circuncidar para alcançar a salvação. Olha que coisa interessante. Mas por que ele mandou isso? Porque eles estavam indo para vários lugares onde as pessoas ainda não sabiam, não tinham essa maturidade, onde os judeus achavam que era necessário circuncidar, e se eles soubessem que Paulo estava acompanhado de um incircunciso, eles nem iam abrir a porta para receber Paulo. Então, naquilo que não era essencial, Paulo sabia flexibilizar. Então Paulo virou e falou: Timóteo, ó, não vamos perder tempo com isso. Se circuncida logo, porque o evangelho vai acessá-los com mais facilidade. E aí depois, quando eles amadurecerem, a gente explica que não precisa circuncidar. Então foi isso que aconteceu. Então, gente, isso que estavam falando sobre Paulo em Jerusalém não era verdade. Mas Tiago traz esse ponto até Paulo, essa preocupação. E aí, Tiago já traz uma sugestão. Isso está lá no versículo 23. Ele fala assim, olha, faça, portanto, o que vamos dizer. Então, ó, Paulo, faz o seguinte, capítulo 21 de Atos, versículo 23, para quem chegou agora. Estão entre nós 4 homens que voluntariamente fizeram um voto. Leve esses homens, participe da cerimônia de purificação com eles e pague a despesa deles para que rapem a cabeça. Assim, todos saberão que não procede a informação que receberam a respeito de você e que, pelo contrário, você mesmo vive de conformidade com a lei. Ele está falando então que, olha, tem 4 judeus aqui que vão fazer um voto, que fizeram um voto. Esse voto aqui provavelmente é o voto de Nazireu. Tá? Ele está lá em número 6. Eu já vou ler para você um trechinho desse voto. Tá? Mas Paulo fala, olha, tem esses 4 judeus que voluntariamente vão fazer esse voto de Nazireu. Então, você leva esses judeus lá para a cerimônia de purificação. Gente, tem cerimônia de purificação na Nova Aliança? Como tinha na Antiga Aliança? Não. Nós cremos que somos purificados por Jesus, pela fé em Jesus, pela fé que Jesus lava nossos pecados. Mas, ó, leva eles lá para a cerimônia de purificação, paga a despesa dele, para que o pessoal saiba que não é verdade o que você está falando. Aí eles continuam. Quanto aos gentios que creram, já lhes transmitimos decisões para que se abstenham das coisas sacrificadas a ídolos, do sangue, da carne de animal sufocado e da imoralidade sexual. Essas foram as 4 coisas que foram decididas lá no Concílio de Jerusalém, juntamente com a desnecessidade de circuncidar, que Paulo levou para as igrejas na segunda viagem missionária. É um concílio de Jerusalém, está entre a primeira e segunda viagem missionária. Tá? E aí o que Paulo faz? Será que Paulo vira e fala, não vou fazer isso não. Não vou fazer isso porque isso é um absurdo, agora nós estamos debaixo da nova aliança. Não, gente. Paulo não faz isso. No versículo 26 nós lemos, então Paulo, levando aqueles homens no dia seguinte, tendo se purificado com eles, entrou no templo, acertando o cumprimento dos dias da purificação, até que se fizesse a oferta em favor de cada um deles. Gente, como eu falei, esse voto provavelmente é o voto de Nazireu. Número 6, versículo 2 a 9, fala o seguinte, olha. Fala aos filhos de Israel e diz-lhes, quando um homem ou mulher se tiver separado fazendo voto de Nazireu para se separar ao Senhor, de vinho e de bebida forte se apartará, vinagre de vinho nem vinagre de bebida forte não beberá, nem beberá alguma beberagem, nem beberá alguma beberagem, tá assim mesmo, de uvas, nem uvas frescas nem secas comerá. E aí no versículo 9, vou pular aqui, e se alguém vier a morrer junto a ele por acaso, subitamente, que contamine a cabeça do seu nazireado, então no dia da sua purificação rapará sua cabeça, ao 7º dia rapará, e ao 8º dia trará 2 rolas ou 2 pombinhos ao sacerdote, à porta da tenda da congregação. Então, gente, esse aqui é o voto do Nazireu, que provavelmente é o que estava acontecendo com aqueles 4 rapazes lá em Atos. E quando Paulo escuta a sugestão de Tiago, novamente, de quem foi a sugestão? De Tiago, tá? Foi de Pedro? Não, Pedro nem aparece aqui. É possível que Pedro nem estivesse em Jerusalém a essa altura. É Tiago que é o líder da igreja de Jerusalém nesse ponto. Quando ele escuta a sugestão, ele acata.
Uai, gente, mas Paulo não bateu firme no fato de que não era mais necessário observar os costumes antigos? Né? A salvação não é pela fé em Jesus? Sim, Paulo bateu firme nesse ponto. Mas como eu falei, Paulo sabia que luta que ele deveria lutar. Ele sabia ser flexível naquilo que era possível ser flexível. Se fosse uma verdade essencial, ele não abria mão, tá? Ele não abria mão. Então, se estivesse falando, olha, você só vai ser salvo pelo voto, ele não faria esse voto, pode ter certeza. Mas se é algo que não é uma verdade negociável, se é algo que é fruto de interpretação, ele flexibilizava, tá? Por exemplo, alimentos. Com a nova aliança, o entendimento que nós temos, que é deixado claro, tá? Pelas passagens de Pedro, por Pedro lá naquela passagem de Atos, da visão, depois Paulo fala, é que agora aqueles alimentos impuros, que não podiam ser consumidos, eles passam a poder ser consumidos. Mas tinha muito judeu que acreditava que ainda não podia comer aquele alimento. Então, quando Paulo se encontrava com esses judeus, que eram mais rigorosos, Paulo não comia. Por quê? Porque ele sabia que aquilo não era uma verdade essencial. Se ele comesse, seria pecado? Não. Se ele não comesse, seria pecado? Também não. Então, gente, ele não ia criar caso disso, porque ele ia fazer aquilo que era possível para salvar aquelas vidas, para não fechar, para não criar bloqueios, barreiras, entendeu? É isso que Paulo fala lá em 1 Coríntios, no capítulo 9, a partir do versículo 19. Olha só, porque sendo livre para com todos, fiz-me servo de todos para ganhar ainda mais, e fiz-me judeu para os judeus, para ganhar os judeus. Ou seja, eu observei a lei quando eu estava com os judeus, para não escandalizá-los, para que eles fossem alcançados por Jesus. Para os que estão debaixo da lei, como se eu estivesse debaixo da lei, para ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, ou seja, para os gentios, eu me fiz como se estivesse debaixo, como se estivesse sem lei. Não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo. Ou seja, não é como se eu tivesse sem lei que eu posso fazer qualquer coisa, porque tem gente que acha que isso aqui é uma desculpa. Ah, então eu vou no carnaval para balada, eu vou para um bar, eu vou para uma boate porque eu vou lá evangelizar. Não, não é isso que Paulo está falando aqui não. Ele fala, ele está sempre debaixo da lei de Cristo, que é o que? O amor. Ele estava debaixo da lei de Cristo. Mas ele não estava debaixo da lei da antiga aliança. Tá? Então, quando ele está com gentil come carne de porco, gentil não circuncida, ele não obriga nada disso, ele come normalmente, é isso que ele está falando aqui. Então, ó, para ganhar os que estão sem lei. Fiz-me fraco para com os fracos, para ganhar os fracos. E lá em Romanos ele chama de fracos aqueles que não têm entendimento ainda maduro acerca dos alimentos e dos dias, que faz distinção de dias. E fiz-me tudo para com todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. E eu faço isso por causa do Evangelho, para ser também participante dele. Então, aquilo que não era uma ofensa ao Evangelho, Paulo, tá, ele flexibilizava para ganhar vida. Então, gente, você vai para a casa de alguém que acha que é um escândalo comer porco. Meu amigo, não coma feijoada, não chame essa pessoa. Respeite o entendimento da pessoa, respeite o amor acima de todas as coisas. Tá? Isso não é essencial para a salvação. Se ele vai comer porco, se não vai mudar nada. Tá? Agora, se a mentalidade dele é assim, entende isso? Então que ele haja conforme a mentalidade dele, conforme o Espírito Santo coloca no coração. E aí, gente? Paulo acata a estratégia de Tiago, ele faz isso. E aí você acha que deu certo a estratégia dele? Todo mundo viu Paulo lá, não, tá de boa. Paulo, ó, não é aquilo que falavam, não. Foi isso? Não foi isso que aconteceu. No versículo 27, nós lemos: quando já estavam por findar os 7 dias, os judeus que tinham vindo da província da Ásia, ou seja, provavelmente lá de Éfeso, ao verem Paulo no templo, alvoroçaram todo o povo e agarraram, gritando: Israelitas, socorro! Este é o homem que por toda parte anda ensinando todos a serem contra o povo, contra a lei e contra este lugar. Mentira, como nós já vimos, né? E ainda mais, introduziu até gregos no templo e profanou este recinto sagrado. Disseram isso, pois antes tinham visto Trófimo, o Efésio, em sua companhia na cidade e pensavam que Paulo o havia levado para dentro do templo. Então viram Paulo com um gentil lá de Éfeso, acharam que Paulo tinha introduzido esse gentil no templo, e aí falaram que Paulo ainda estava introduzindo gregos no templo.
o que não era verdade, como nós acabamos de ler aqui. Gente, então inventaram mentiras para alvoroçar o povo. Em relação a essa questão do templo, isso era muito sério, tá? Havia uma parte no pátio exterior em que os gentios poderiam ali circular. Aí você tinha um pátio das mulheres, que eles não podiam atravessar, e você tinha o templo, né? E no templo não podia entrar de forma nenhuma, tá? Lá na lei, na Torá, no Pentateuco, os 5 primeiros livros, você não vai ver uma proibição expressa para que os gentios acessem, para que o estrangeiro acessasse. Mas isso foi algo que veio culturalmente com os judeus, tá? Com o passar do tempo, eles começaram a entender que era algo relacionado à pureza, então um gentio jamais poderia atravessar a cerca que separava o pátio externo dos gentios, tá? Tanto é assim que Flávio Joséfo, que é o maior historiador judeu daquela época lá, ele fala em uma das obras dele que na barreira que separava, né, o limite ali de onde o gentio podia ir, tinha uma advertência em latim e grego que falava o seguinte, olha, qualquer estrangeiro que atravessar essa barreira será responsável pela própria morte. A coisa era tão séria, gente, que a pena de morte ela era uma exclusividade de Roma, tá? Então só Roma poderia aplicar a pena de morte para um judeu. Tanto é que eles levaram, lembra quando Jesus estava sendo ali acusado, eles levaram justamente para Pilatos, para que Pilatos usasse o poder de Roma para mandar matar Jesus. Então os judeus não podiam aplicar a pena de morte, senão virava bagunça, tá? Mas esse era o único caso em que Roma abriu uma exceção. Se um gentio atravessasse a barreira que separava, ainda que fosse um cidadão romano, as autoridades lá judaicas podiam aplicar a pena de morte. Elas podiam aplicar, tá? Então era muito sério. Então, quando eles escutam a mentira de que Paulo tinha introduzido um gentio, um grego, um éfeso no caso, né, lá no templo, gente, toda a cidade fica alvoroçada e o povo agarra Paulo, arrasta para fora do templo e fecha a porta do templo. Provavelmente arrasta para fora onde? Para o pátio dos gentios. Eles fecham a porta do templo porque se entrasse sangue no templo, aquilo ali seria uma abominação para os judeus. Então já fecha logo para não ter risco, tá? Isso é o que a maioria das pessoas entende, tá? Dos estudiosos entende. E aí, gente, quando levaram Paulo para fora, era para matar. Era para matar Paulo, tá? Não era para ter uma conversa amigável, não era para levar ele para um oficial romano, nada disso. Era para matar Paulo. Mas, como eu falei para vocês, a cidade estava muito cheia porque era um dia de festa, era Pentecostes. Lembra que Paulo queria chegar logo em Jerusalém por causa de Pentecostes? Então a cidade estava muito cheia, o que significava que muitos dos soldados romanos já tinham descido de Cesareia lá para Jerusalém. E aí, o que acontece? Eles ficam sabendo, tá? E aí nós lemos no versículo 31. Procurando eles matá-lo, chegou ao conhecimento do comandante das tropas romanas que toda Jerusalém estava amotinada. Então este, levando logo os soldados e centuriões, correu para o meio do povo. Ao verem chegar o comandante e os soldados, pararam de espancar Paulo. Então Paulo estava sendo espancado, quase, mais um pouquinho ele morria, mas a notícia chega ao comandante. E, gente, o comandante era alguém que estava no comando aí, na liderança de 1.000 soldados. Tá? Na prática não chegava a isso tanto, não. Defendem aí de 480 a 600, mas uma quantidade grande. E aí ele fala que ele leva as tropas para lá, leva soldados e centuriões. Centuriões comandavam 100 soldados. Também na prática dá um pouquinho menos, tá? Mas daí você vê que muitos soldados são destacados até o lugar onde estava sendo formado o tumulto. E não era difícil para eles perceberem isso, tá? Porque eles ficavam na Fortaleza Antônia. Fortaleza Antônia ficava coladinha ali no templo. Então, gente, eles ficavam numa parte alta, uma torre que eles conseguiam ver a região do templo, devem ter observado o tumulto e já desceram para lá, tá? Aí, ó, bom, versículo 33, fala o seguinte: o comandante se aproximou e ordenou que Paulo fosse preso e amarrado com 2 correntes.
Ó, lembra das profecias, né? Está se cumprindo. Então perguntou quem era e o que havia feito. Na multidão, uns gritavam uma coisa, outros gritavam outra. Não podendo ele, porém, saber a verdade por causa do tumulto, ordenou que Paulo fosse recolhido à fortaleza. Que fortaleza? Fortaleza Antônia, né? Ao chegar às escadas, foi preciso que os soldados o carregassem por causa da violência da multidão, pois a massa de povo o seguia gritando, mate-o. E quando Paulo ia sendo recolhido à fortaleza, disse ao comandante, seria possível dizer algo para o Senhor? O comandante respondeu, você sabe grego? Você não é por acaso aquele egípcio que algum tempo atrás começou uma revolta e levou 4.000 guerrilheiros para o deserto? Para você ver que ele estava por dentro de quem era Paulo, né? O Flávio Joséfo, ele também fala que havia um falso profeta judeu, egípcio, que ele tinha levado 30.000 seguidores aproximadamente para o deserto, lá para o Monte das Oliveiras, e o governador da época, que era o Félix, ele tinha derrotado esses guerrilheiros aí, né, esse pessoal desse movimento, mas o egípcio havia fugido. Tá? De 30.000 para 4.000 tem uma diferença muito grande, mas alguns falam que o Flávio José costumava exagerar. Então, é possível que ele estivesse pensando que era justamente esse egípcio que tinha fugido e agora apareceu. Mas quando ele viu que ele falava um grego fluente, aí ele fica surpreso. Porque Paulo era grego, né? Ele era grego, ele era romano, ele era grego, mas Paulo não se identifica como romano. Você vai ver agora, ó. Paulo responde o seguinte, olha, eu sou judeu, natural de Tarso, uma importante cidade da Cilícia. Fazia diferença a cidade de onde a pessoa era, tá? E Cilícia era uma cidade realmente importante. Ele fala, eu sou judeu, ele não se identifica ainda como romano, ele deixa a carta na manga para usar na hora certa. Semana que vem, na nossa próxima live, você vai ver que ele vai usar, aí se ele vai falar que ele é romano, ele vai dar a carteirada, mas não agora. E eu peço ao Senhor que me permita falar ao povo. Obtida a permissão, Paulo, em pé na escadaria, faz com a mão sinal ao povo. Fez-se grande silêncio e ele falou em língua hebraica, dizendo o quê? Vamos ver na semana que vem, tá? Aqui acaba o capítulo 21 de Atos. Normalmente a gente daria andamento para a gente não quebrar no meio do raciocínio, mas a gente já está com a hora avançada. Você vai ver na semana que vem, se você estiver aqui, eu oro a Deus para que você esteja, que Paulo, na verdade, vai dar o seu testemunho de vida. Ele vai falar do que foi que aconteceu no começo da conversão dele. Como é que ele chegou até aquele ponto em que ele estava. E a gente vai seguir um pouquinho mais aí com a prisão de Paulo. Mas vamos deixar isso para a semana que vem por conta do tempo. Beleza? Gente, vamos orar rapidinho aqui entregando a Deus? Senhor, obrigado por mais esse tempo que nós tivemos. Obrigado pelo seu alimento. Obrigado por essas palavras. Obrigado, meu Deus, por termos o exemplo de homens como Paulo, que tiveram uma fé no Senhor, meu Deus, tão grande que eram capazes de dar a própria vida por amor ao Senhor. Nós pedimos que nós tenhamos esse mesmo nível de fé, esse mesmo nível de entrega, meu Deus. Que nós possamos aprender com esses homens, com essas mulheres que foram referência, meu Deus. Que nós possamos também desenvolver esse nível de relacionamento com o Senhor. É o que nós clamamos, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, gente. Bênção demais começarmos esse ano com o nosso estudo aqui. Muito obrigado a todo mundo que esteve presente. Semana que vem a gente vai dar andamento, a gente vai falar da prisão de Paulo. Paulo ainda vai para lá em Roma. Paulo realmente tinha um desejo de ir para Roma, ele falou isso lá em Romanos. E ele vai parar em Roma, mas não da forma como ele estava imaginando. Você vai ver isso na semana que vem. Lembrando que todas as nossas lives, sem exceção, todas que nós fizemos até agora, estamos na 59ª, gente, 59 lives. Todas estão no YouTube. Estão separadas por estudos, nós já começamos pelo estudo dos atributos de Deus, em que nós vimos quem é Deus, da forma como ele se revelou na palavra. Então, os atributos de Deus foram cerca de 16 encontros. Depois nós fizemos o panorama bíblico do Antigo Testamento. Vimos aí mais umas 12, 14 conversas aí dos principais pontos na ordem cronológica. Depois nós falamos do período intertestamentário, 400 anos de silêncio, que vai entre o livro de Malaquias e João Batista, logo no Novo Testamento. Depois fizemos os evangelhos na ordem cronológica, 12 encontros também. A gente passeava pelos 4. E agora nós estamos no livro de Atos.
E eu vou mostrar novamente para vocês, ó, se você entrar no meu perfil no Instagram, logo vai estar aqui, né, essa live que a gente está falando agora, mas se você for aqui, ó, nesse linkzinho aqui, apertar, você tem todas as nossas séries até agora, tá? Todas elas, da mais antiga à mais nova, essa aqui, Atos, é a que estamos fazendo nesse momento. Beleza? E é isso aí, galera, que o Senhor continue a nos aperfeiçoar, a nos direcionar, a nos ensinar, que tudo que a gente faça seja para Ele. Amém? Glória a Deus. Então, vejo vocês na quinta-feira que vem. Um beijo grande e até lá, pessoal. Tchau, tchau.